Marquete. Olá, igreja! Podcast Identidade PIB. Mais um encontro que temos aqui. Queremos abençoar o seu coração e já convocar você para compor o grande grupo de irmãos que estão aí fazendo a sua inscrição, dando o seu ok, gostei ou não gostei. E até agora, graças a Deus, o povo tem gostado e tem abençoado. Sugestões são muito bem-vindas, como estamos agindo, como está chegando até a sua casa, também informações para a gente melhorar a cada dia. Agradecemos aqui a presença de vocês que estão nos ouvindo, a presença da equipe que tem ajudado aqui, Rafael Mota, nosso editor, e também o convidado desse encontro, que vai falar para a gente algumas coisas muito interessantes sobre o trabalho cristão, sobre a fé e sobre como Deus tem agido. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, como o pastor falou, colega de profissão, administrador como eu, empresário. Eu sou empreendedor, ele já é empresário. Trabalha na área pública aqui na nossa cidade também. Tem muito para contar para a gente, muito para somar, para nós buscarmos aqui a identidade de Jesus na nossa vida. Pastor Mário, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Evandro. Boa noite, Mota. É um privilégio poder estar aqui com cada um de vocês aí, assistindo, né? E também aqui no presencial. Dizendo o seguinte, né? A nossa evolução aqui na cidade, né? Na região aqui, tem muito a ver com a vida do pastor Evandro. Então, a nossa vinda nesse lugar é uma maneira, assim, no meu coração, de gratidão e de oferecer sempre os meus serviços, né, meu apoio. Sou feliz de estar aqui, né, represento aí o povo batista lá de Penedo e vamos conversar. Vamos, que vai dar bom. Beleza, com certeza. Então, pastor, a gente sempre começa com a pergunta magna aqui, que é o seguinte: como que o senhor conheceu a Cristo? Foi na família? Foi adolescente? Como é que começou a sua caminhada com Cristo? Como é que aconteceu a real conversão, caso já venha de uma família cristã? Porque existe sempre aquela máxima também, né? Que nem sempre filho de cristão, cristãozinho né? Tem sempre que ter a sua experiência com Cristo individual. Conta pra gente como é que foi a sua. Então, de forma muito resumida, mas de muita lucidez, digamos assim. Eu nasci, né, como muitas pessoas ouvem falar, num berço evangélico. Nasci dentro de uma igreja evangélica. Meu pai pastor, minha mãe envolvida, né, em questão de irmãs. No caso, nessa época, nasci na Assembleia de Deus, né, assembleano. Meu pai pastor assembleano. E nós tínhamos ali uma família de 8 irmãos, todos congregando na Assembleia de Deus. Agora, foi muito bem colocado pelo Mota aqui. A gente, muitas das vezes, cresce dentro da igreja, né? Eu comecei no berçário, ministério infantil, adolescente, juniores, fiz muita peça na igreja. Mas quando a gente se converte, realmente, a nossa conversão, ela acontece na nossa maturidade, maioridade, quando a gente realmente se define, né, para Deus. E eu tive um esfriamento muito grande, mesmo tendo nascido na igreja, com caminhos, né, já trilhados pelo meu pai, pela minha mãe. Eu fui também, em algum momento, rebelde, né, digamos assim. E fui conhecer um pouco o mundo, me afastei um pouco e conheci um pouco o mundo. Aí eu fiquei uns 6 meses, 8 meses afastado, mas logo voltei para Jesus. E aí fiquei mais um período na Assembleia de Deus. Hoje vão fazer por volta de 15, 16 anos que eu faço parte da Igreja Batista. Voltei, né, e fiquei durante um bom período na Assembleia de Deus, congregando, pastoreando a igreja. Pastorei 4 igrejas na Assembleia de Deus. Fui trabalhador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. E a gente passou por todas essas etapas lá. A minha história maior, realmente, de vida, digamos, desde o berçário, né? Tirando esse período aí que eu dei uma fugida, dei uma foragida aí, sempre foi na Assembleia de Deus. Mas eu estou há 46 anos, que é a minha idade, tirando esses meses aí, no caminho do Senhor, me orgulho disso. E foi esse trajeto de vida que eu fiz, assim.
Ah, excelente. E como é que foi essa transição para Batista? Porque existe uma história, sabe, pastor, que dizem que a Igreja Batista tem mulheres muito bonitas. As meninas são muito bonitas. Então, nós já tivemos 3 pastores que passaram por aqui, que eles falaram assim, não, aí eu conheci a minha esposa na Igreja Batista e... Mas conta pra gente. O Estevão também, né? O Estevão também, é verdade. Não foi o meu caso. Poderia até ter sido, mas não foi o meu caso. Na verdade, eu voltei, né? Quando eu me animei de voltar, e aí vou abrir uma aspa aqui para falar sobre o que você me perguntou anteriormente. Quando eu me afastei, que eu voltei para a Assembleia de Deus, eu voltei por essa finalidade. Meu irmão era pastor de uma igreja e ele me convidou para ir na sede. Eu estava meio afastado, meio frio, queria saber só de festa, mas eu estava na juventude, 17 anos, né? Não, vamos lá. E ele me convenceu que ele ia me ensinando a dirigir. Não, eu vou te dar umas aulas ele tinha uma Opala diplomata, vou te ensinar a dirigir. Nossa, carrão. Carrão, né? Depois, eventualmente, eu comprei dele. Eu gostei tanto do carro. E aí a gente foi na sede dele, eu cheguei lá, fiquei encantado, não foi com a igreja, com a arquitetura, com o pastor, nem com a mensagem. Eu fiquei encantado com o grupo jovem, principalmente com as meninas que tinham lá. E aí eu me encantei, falei, eu tenho que ficar nessa igreja aqui. E comecei a namorar, namorei uma, namorei outra, e foi assim que eu voltei, acredite ou não, é verdade. Não foi na Batista, mas foi por essa finalidade. E lá acabou que eu, de fato, me converti, né? Me reencontrei com Deus. Você vê, na cidade eu ainda não era batizado. Fui me batizar, eu poderia ter me batizado com 12 anos, com 13 anos. Meu pai pastor a vida toda, mas eu fui realmente me batizar um pouco mais tarde, quando eu tinha certeza daquilo que Deus tinha na minha vida. Mas na Batista, você perguntou sobre essa questão da transição, eu sempre tive uma admiração muito grande pela Igreja Batista, pela questão da organização, né? Pela questão também educacional, né? A questão de termos nós hoje batistas, temos alguns vínculos educacionais que eu considero muito sólidos. Até o pastor ainda há pouco estava falando dos embaixadores do rei, né? A gente tem uma formação desde base das nossas crianças e adolescentes, e eu sempre assim, admirei muito isso, né? Eu sempre achei também a Igreja Batista muito organizada, muito... Nós, na época, né, de Assembleia de Deus, era muito, vamos fazer, pai, vai lá e faz. E dá certo também, são estilos diferentes. E a curiosidade me levou a conhecer a Igreja Batista. Eu comecei a frequentar, não disse nem que era pastor, nessa época eu já era pastor. Comecei a frequentar, gostei. Primeiro culto que eu fui foi numa igreja batista em Oiticica, Campo Grande. E quem estava ministrando aquele dia, eu nem sabia que era ele. Era o pastor Cláudio Duarte. Eu não o conhecia pessoalmente, mas a igreja que estava inaugurando era uma filha da igreja mãe, né, no caso, que o Cláudio Duarte fazia parte. E eu participei do culto, gostei do pastor, gostei da identidade da igreja, fui ficando lá. Posteriormente, me chamaram, né, para conversar, e descobriram que eu era pastor, começaram a me dar oportunidade, dá uma escola dominical, faz isso. E aí fui me familiarizando com o meio batista, e já fazem aí perto de 15 anos que eu, né, hoje faço parte da Igreja Batista. Não foi difícil, porque eu comecei a crescer um pouco também no quesito de maturidade, e comecei a ver que algumas coisas que eu fazia na minha relação de vida, digamos assim, ministerial, porque eu já tinha experiência pastoral, era um pouco equivocada, né? Era um pouco desequilibrada, digamos assim. E me trouxe um equilíbrio, a Igreja Batista me trouxe um equilíbrio. Eu acho que hoje eu sou muito mais equilibrado nessas questões realmente ministeriais, ideias, né? E não só isso, né? A formação teológica também trouxe um esclarecimento para mim, me elucidou um pouco mais nas minhas andanças quando eu era assembleano. Eu era aquele que vivia em vigília, e monte, né? E vivia dentro de um ciclo de amigos, de uma roda, que tinha digamos, uma prática que, se saísse daquilo ali, não era o perfeito, não era o santo. Aquilo ali que é ser santo, aquilo ali que... Eu digo hoje que eu amadureci, digamos assim, né? Amadureci. Perfeito. E
O senhor começou um projeto agora, Primeira Igreja Batista de Penedo, já está aí há pouco mais de 3 anos, né? Não, na Não? verdade, a Igreja Batista em Penedo, ela, como Igreja Batista, ela faz agora, nesse mês de outubro, 1 ano e 4 meses. E o Mas ela projeto? ficou 1 ano sendo filha de Filha Monte dela. Oreb. Como é que foi esse processo de vir para Penedo e plantar uma igreja? Porque saiu de Campo Grande, aquela região ali, oeste carioca, né? E outra realidade, e vir para plantar uma igreja numa cidade turística. Isso é bem bacana falar, para você que está em casa, né, para você que está assistindo. Por quê? Eu quero incentivar, inclusive eu tenho um projeto aqui na cidade, né, de trabalhar essa minha fala para jovens. E tudo acontece na nossa mente, na nossa cabeça. A gente começa todo sonho e projeto na mente, né, no coração, no nosso intelecto, na nossa alma. Você põe a alma, põe aquilo que você realmente quer, cria aquilo como identidade da sua vida, você alcança aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estar em Penedo hoje, fazendo o que eu estou fazendo, não foi por acaso. Tem gente que acha que foi por acaso. Penedo até pode ter sido por acaso, a cidade, né? Mas não eu estar no interior, plantando uma igreja, pastoreando uma igreja com a minha família. Por quê? Vamos lá ao começo, por isso que eu quero incentivar você, jovem que está assistindo, ou você, mãe, que tem um filho que aspira a ser um obreiro da casa do Senhor, um empreendedor. Eu vou dar para vocês aqui um resumo do que aconteceu na minha vida, que eu acho que é muito edificante na vida de muitas pessoas. Quando eu casei, minha esposa, nós não tínhamos uma condição financeira muito favorável, mas eu sempre tive muita vontade de prosperar na vida. Uhum. E aí eu não estou só falando de prosperidade no âmbito financeiro, prosperidade unilateral, completa, integral. Quando eu disse para minha esposa, olha, vamos fazer um projeto de vida, isso há 20 anos atrás, né? Eu tenho 20 anos de casado, vou fazer agora. Eu planejei estar morando no interior, olha que coisa, morando numa casa boa, tendo um carro bom e pastoreando uma igreja pequena no interior. Isso há 20 anos atrás. Foi quando eu comecei a minha vida, eu digo que eu comecei a minha vida com a minha esposa. Ali foi a minha vida, meu início de vida. Mas e antes? Se você casou com 27, o que você fez antes? Eu estava vivendo uma vida legal, pá, mas quando eu me descobri homem, marido de uma mulher, né, um sacerdote, alguém para constituir um lar, isso virou a chave. E aí, qual é o X da questão? Eu pude vislumbrar e visualizar o que eu estou vivendo hoje há 20 anos atrás. Eu não tinha condição nenhuma. E aí a minha esposa comprou, né, a ideia e a gente começou essa trajetória. Quando eu falei com ela 20 anos atrás, eu disse o seguinte, meu amor, eu quero ter 42, 43 anos, quero estar aposentado. Hoje eu trabalho por uma razão, eu não falo isso, eu falo isso com toda a humildade do mundo, né, sem zero arrogância. Eu trabalho hoje não pela necessidade do alimento, né? Eu, pela graça de Deus, posso dizer que se eu não estivesse trabalhando, não ia faltar nada, escola, manutenção do meu lar. Eu consegui criar um ecossistema de investimentos, de casas, de imóveis, né, de coisas que eu fiz na vida para poder eu chegar aos 40 e poucos anos e me dar o luxo de falar, eu estou trabalhando não por prazer, mas por ser eficiente, se sentir bem, né? Se a gente para também totalmente, a gente, em vez de evoluir, a gente acaba degradando a nossa saúde, a nossa vida mental. Mas aí, voltando para lá, eu disse para minha esposa o seguinte, eu quero ter uma casa boa, um carro bom, uma família constituída, não tinha filha, não tinha ninguém ainda. E que a gente tenha uma igreja para nós pastorearmos com a nossa família. E foi começando aí a nossa trajetória. Comecei a trabalhar muito, me desgastar muito, muito, muito. Corri atrás do sonho. Eu idealizei. Não sei se vocês já viram um filme com Will Smith, Treinando Campeões, que é um filme história real. Acho que o nome é esse, não me falha a memória. O pessoal da produção pode até ver aí depois para auxiliar. Ele tinha 2 filhas que são as 2 jogadoras, maiores jogadoras de tênis, né, americanas, as Williams. E o filme retrata muito isso, que o pai escreveu a história delas. Tinha um plano, né? Tinha um plano, ele falou, tem tudo preparado para vocês. Sabe? Ele tinha já tudo
que ia acontecer. Foi basicamente isso que eu fiz na minha vida. E eu segui. Tem uma frase minha, pastor Evandro, não é minha, perdão, que eu ouvi de alguém, eu li no livro, não me recordo, tem até que descobrir de quem é essa frase para dar honra a ele, mas que eu guardei como se fosse minha. A frase diz o seguinte: eu escolhi um caminho bom desde cedo e me mantive nele. Então, assim, a constância na direção do sonho me trouxe até aqui. O que eu fiz? Trabalhei muito, guardei dinheiro, investi, planejei. Quando eu via pessoas trocando de carro, eu de carro antigo, de carro velho, dizia, não é a hora. Quando eu via pessoas comprando TV de LCD caríssimas, 3D, não sei o quê, não é a hora. Quando eu vi alguém trocando de moto, não é a minha hora. Então a gente tem que saber, né, a hora de... Eu te contei tudo isso, né, Mota, pastor Evandro, para você que está em casa, para você entender o seguinte, né, a Bíblia diz muito bem isso, existe um tempo determinado. Então tem gente que acha que vai acontecer assim. Então a minha vinda para Penedo aconteceu, assim, planejamento há 20 anos atrás. Fato. Eu não estou exagerando aqui, não estou romantizando nem fazendo um drama, não. Estou falando literalmente a verdade, Deus bem o sabe. Por que eu escolhi Penedo? Aí vamos chegar lá. Eu sou fissurado por interior, né? Falou interior, Manhuaçu, Pocrane, Ipanema, Além Paraíba, terra que o senhor conhece, Pádua. Falou interior, eu vou. Eu curto mato. Não gosto de vaca, gosto de cheiro de estrume, né? Gosto de rio, água barrenta. Se eu me convidar para ir à praia, teve um período na minha vida que eu morei no Recreio dos Bandeirantes. Eu comprei um apartamento no Recreio dos Bandeirantes e antes de vir até morar em Penedo, eu passei 2 anos morando lá. Eu morava na praia, mas não ia. Muito difícil. Entrei acho que uma vez, né? Nossa. Porque não é a minha vibe, digamos assim, né? Eu curto mais o rio, a cachoeira. São gostos. Aí eu comecei a viajar interior para poder começar a escolher onde eu ia ficar. Porque se eu tenho um plano há 20 anos atrás, eu já sabia que em um determinado momento eu ia escolher um lugar. E aí eu comecei a viajar com a minha esposa. Nova Friburgo, Teresópolis. De não ir uma vez, não, de ir várias vezes. Lumiar, que é uma cidadezinha distritozinho de Nova Friburgo. Teresópolis, Petrópolis. Miguel Pereira, Vassouras, Penedo. Aí caí na besteira de vir em Penedo. Aí gostei muito de Penedo, achei a cidade muito... o clima muito bom, que eu gosto de frio, né? Gosto de cachoeira, como eu falei, interior. E o que mais me foi, digamos assim, de forma muito pessoal, importante a nossa decisão, que não foi assim. Eu até preguei na igreja ontem. Falei, gente, se não tem paz, não faça. Qualquer ação que você vai ter na vida, qualquer decisão sua, tem que ter paz. Tem até uma máxima que diz assim, a pessoa fala para você, ó, se não fechar agora, esse negócio vai perder. Tem que fechar nas próximas. Não Conversa acontece. de vendedor, né? Não é isso? Já aconteceu contigo? O quê? Ó, é o último. O tempo todo. Sexta-feira, uma pessoa para me vender uma situação falou, olha, mas tem que ser hoje, porque senão vai perder. Se não for hoje, a gente não vai conseguir mais garantir entrar nessa ação. Era uma questão de ação mesmo, judicial. Eu falei, então, se tem que ser hoje, esquece. Então, esquece, porque não vai ser hoje. Não é no teu tempo, é no meu tempo. É quando eu tenho paz. E aí a gente, né, eu morava num condomínio no Rio de Janeiro, muito bom. Teve alguns fatores que foram me empurrando para o interior. Eu tive meu carro assaltado. O mesmo carro, 2 vezes. Olha que coisa. Nossa. 2 vezes. Antes do carro ser assaltado 2 vezes, eu tive um carro assaltado. Eu estava chegando, parei o carro da minha esposa na calçada e estava entrando no portão de casa, em Campo Grande. Um lugar que eu morava era super tranquilo e seguro, mas lugar de rua, não era condomínio fechado. Nesse lugar. E aí uma família de empresários, um casal de empresários, dono de uma clínica lá em Campo Grande, parou o carro, me viu na porta de casa. E aí, pastor? Minha esposa estava comigo, minha filhinha de 9 anos estava comigo. Até tinha 9 anos na época. De repente ele parou com o carro, chegou um carro com 4 homens, desceram no carro altamente armado, jogaram a gente no chão. E esse rapaz era militar, mas bombeiro, graças a Deus não sofreu nenhum dano, mas eu tava com o cabelo cortado, sempre gostei de cabelo bem militar mesmo, asa delta, né? O cara se irmou que eu era polícia. A ponto dele falar assim pra minha esposa, fecha os olhos da menina que a gente vai matar ele aqui, ele é polícia, o outro mata. E o rapaz
que hoje até pastor esse casal, falou, não, pelo amor de Deus, é pastor da igreja, que isso, não sei o quê. E graças a Deus eu tive livramento de morte na porta da minha casa. Aí eu saí e fui morar no condomínio fechado. Aí roubaram o meu carro a primeira vez. Aí saí e fui morar em outro lugar. Roubaram o meu carro. Aí fui para Paraty. Esqueci de falar. Paraty, Búzios. Né? Não era muita vibe Búzios porque é mais praia. Mas Paraty não. Você tem Paraty, você tem a praia e você tem o... Fiquei balançado. Serra porque ali, você né? tem as serras, cachoeiras. Unha também. Une, né? Um lugar lindo, espetacular. Mas aí voltando para o assalto, eu... fui para Paraty, quando eu voltei, a minha casa estava arrombada. Arrombada a casa, o portão, o blindex, levaram coisa. Eu falei, não dá, para mim não dá. E foi aí que eu comprei o apartamento no Recreio, condomínio fechado, fui morar lá. Falei, aqui é mais seguro. E aí, morando no Recreio, roubaram o carro de novo. Aí eu peguei esse carro, joguei ele no subsolo, no estacionamento, não quis nem mais mexer no carro. Ficou lá. E aí a gente começou a conversar mais. Eu andava a fazer caminhadas com a minha esposa no condomínio e a gente começou a falar, amor, tá chegando a hora. Sabe? Era algo que já vinha no coração, tá chegando na hora de ir embora. É hora da gente tocar aquilo que a gente falou. A nossa filhinha tinha acabado de nascer, tinha 2 anos. Segunda filha. A segunda, E não tinha nem 2 anos. Ela fez 5 esse ano, eu tenho 3 anos de Penedo, ela ia fazer ainda 2 anos. E a gente andava no condomínio, tipo, pra você ter ideia, a gente passou a andar mais para conversar, para planejar. E a gente começou, vamos para onde? Para cá, Petrópolis. Ah, vamos para Teresópolis, vamos para não sei aonde. Pô, mas tem a serra, Miguel Pereira tem aquela serra ruim, cidade é legal, tá em evolução. Foi feito um trabalho muito bom lá, né? Aí, não, vamos para Penedo. Aí nós compramos um terreno em Penedo. Por que Penedo? E aí eu torno a falar porque foi uma decisão... perguntou por que a gente veio parar em Penedo. Por que Penedo? Viemos muito antes a Penedo, várias vezes, muitos finais de semana, para diagnosticar por que Penedo. Primeiro, Penedo não tinha igreja batista, e eu era batista. Então, se eu vou para um lugar para começar um trabalho, que também era uma finalidade, eu tinha que ir para um lugar que não estava saturado de igreja. Por que eu vou para um lugar que tem 300 igrejas para abrir mais uma igreja? Jamais eu ia fazer isso. E até surge um questionamento aí para os nossos irmãos lá do Rio de Janeiro, né, que tanto abrem igrejas, por exemplo, Barra da Tijuca, Recreio, daqui a pouquinho não tem mais lugar para abrir igreja. Procure no interior. Mas igreja que shopping lá já. Mas, não, igrejas que estão parecendo shopping, ainda tem essa questão. Então, a dica para você que está assistindo aí, né, você que é de uma igreja grande do Rio, abre a igreja no interior, lugares que realmente precisam realmente da presença de uma igreja local ali. Embora, nunca igreja vai ser demais. Eu vou abrir aqui um parênteses, você vai gostar que você gosta de história. Historinha, né? Eu estava em Pádua, Monte Alegre, um pouquinho antes de Itaperuna. Minha mãe morava lá, era uma igreja batista lá, uma igreja de 112 anos de existência. E o pastor dela estava lá no culto de ação de graça na casa da minha mãe. E ele contou isso, um culto lá, eu guardei, nunca mais esqueci. Ele falou, gente, vocês não sabem, interior. Monte Alegre é um interiorzinho bem menor do que... Bem pequenininho. Bem pequenininho. Tem nada, menor do que Penedo. Aí ele falou que estava sentado na praça e falou, vocês acreditam, fulano de tal sentou do meu lado e falou assim, pastor, o senhor não acha que tem muita igreja aqui em Monte Alegre, não? E o cara é conhecido, né? Ele falou assim, tem Igreja da Graça, e tem mesmo, gente. É um ovo a cidade. Tem Igreja da Graça, tem Presbiteriana, tem agora do Chapelão, Mundial do Poder de Deus, tem Batista, tem Metodista, tem Assembleia, tem a Católica, e tem mais Deus é Amor. Tinha muita igreja. Sim. Aí o pastor teve uma grande sacada, né? Com a iluminação. Aí o pastor olhou para ele e falou, não tem muita igreja não, tá faltando uma. Aí o rapaz tomou um susto, faltando uma? Ele falou, tá faltando uma para você. Eita. Porque o cara não era cristão. Já deu. Ou seja, tem tantas igrejas, você não faz parte de nenhuma delas, então tá faltando uma. E é uma verdade, a igreja nunca é demais, porque são... Tem muita terra a ser conquistada, né? Muita gente ainda para ser alcançada. Mas aí, voltando à decisão, foi por conta disso. A gente, primeiro, queria um lugar que fosse seguro, o índice de violência em Penedo é quase 0, né? A cidade é uma cidade bonita, bem cuidada.
A cidade é uma cidade que as pessoas sentem prazer de visitar a gente. Ah, vou lá visitar fulano para passear, né? Isso é bom, ou seja, a família está sempre perto. Final de semana agora eu tive quase 50 familiares comigo lá, que vieram do Rio, foi aniversário da minha filha, eles vieram. Eles adoram vir para cá. E é uma cidade que tem uma acessibilidade muito boa. Você de carro, você consegue estar... Você tem um acesso da Dutra, você tem um acesso para São Paulo, você pode estar perto de grande metrópole como Volta Redonda, de uma cidade bem atualizada e bem, digamos assim, com bastante estrutura também, que é Resende, não tanto quanto Volta Redonda, mas a nível de você não estar isolado, porque às vezes você está no interior, com 2 crianças, mas você não tem uma cidade de apoio ali com escola, com faculdade, com hospital, com comércio. Então a gente pensou nisso tudo. Já em Miguel Pereira não tinha, pensa comigo. Teresópolis não tinha, Petrópolis não tinha. Aqui eu estou numa cidade interior, com algumas cidades aqui do lado que dão suporte para a gente. Foi essa a razão. Proximidade de Minas Gerais também. Que Minas Gerais também é perto. A gente adora. Pensamos, inclusive, esqueci de falar, São Lourenço. Cogitamos muito em morar em São Lourenço. E a questão da distância também foi crucial para os nossos familiares, né? Porque é 130 quilômetros do Rio para cá, uma retona, e agora a Dutra está ficando nova. Então, assim, viemos para cá nesse curso do Rio, digamos assim, né? E quando a gente chegou aqui, a gente, com a família, muito feliz, mas a gente estava vendo a adaptação ainda, tanto é que eu não construí, não comprei casa, poderia fazer, mas eu falei, não, vou alugar. Foi até uma ideia da minha sogra. Nem tudo que sogra fala é perdido, né? Tem levar meus netos embora, então aluga para não ficar, para não criar raiz, né? Não, assim, ela falou, olha só, você aluga, não adaptou em um ano, você volta. Você tem casa própria no Rio, então você volta. Aí eu deixei minha irmã morando na minha casa, no Rio, ela alugou lá, e eu aluguei uma casa em Penedo e fui morar. Falei, vamos ver, né? E a gente se adaptou. Logo de cara, a gente falou, é aqui mesmo, né? Eu hoje, por exemplo, não penso, em hipótese alguma, voltar para o Rio de Janeiro. Não posso ser hipócrita de dizer também que a gente não tem hoje algumas dificuldades com relação a, por estar em Penedo, a escola, né? Porque Penedo a gente não tem escola, a não ser a canadense. A MEIPB que custa 3 mil e um cobra pouquinho. em dólar, né? Não é para mim, não é para o meu naipe, né? Então, mas fora isso, é uma cidade muito boa. E aí nós estamos ali. Foi assim que nós chegamos em Penedo. É como surge a PIB de Penedo, né? É a pergunta que o senhor quer. Desculpa, até está se tornando longo. Não, vamos lá. Fica à vontade. Mas é importante para vocês entenderem, para o pessoal não achar que a gente caiu de paraquedas. Quando eu pedi para o pastor, na antiga igreja que eu fazia parte, a Monte Oreb, a igreja Batista Monte Oreb, uma igreja muito conhecida em Campo Grande, o pastor, meu pastor na época, é o pastor Paulo Roberto Ramos, pastor Paulão, ele consagrou o Cláudio Duarte a pastor, ele levou o Cláudio Duarte a pastor. Ele teve uma resistência quando eu falei que é para Miguel Pereira, quando eu falei para esses lugares, assim, eu demorei uns 2 anos, a quase 3 anos, para conseguir que ele me deixasse. Eu sempre respeitei e respeito muito a autoridade. Né? Eu entendo que a gente tem que, se a gente está numa igreja, debaixo de um pastoreio, de um pastor, a voz do pastor, ela tem que ser a direção, ela tem que ser. A gente tem que ter um cuidado de entender que a voz do pastor não é a voz de Deus propriamente dita, mas é uma orientação voltada pelo coração de Deus. Eu entendo assim. Né? A gente não pode também generalizar, porque a gente sabe que tem pastores que não têm uma vida com Deus, que de vez em quando, alguns de vez em sempre, estão equivocados. Mas quando a gente tem um pastor que a gente está ali debaixo da tutela dele, né, do pastoreio dele, a gente tem que ouvir, tem que... E durante muito tempo eu obedeci. Não vai, preciso de você aqui na igreja. Tinha uma frase que ele falava assim, não, porque lá você vai ser, não esqueço nunca, lá você vai ser sardinha, aqui você vai ser tubarão, você não é para cidade interior, você para ficar aqui foi difícil. Eu mandar um abraço para o pastor Paulo, foi assim, um pastor abençoador na minha vida, um mentor, me ajudou muito.
Mas aí teve um dia que eu falei, não teve jeito. Eu entrei com a minha esposa no gabinete, falei, pastor, eu quero conversar com o senhor. Marquei antes, cheguei com a esposa. Eu nunca tinha ido com a esposa antes. Falei, vou levar ajuda. Bom, que já intimida. Vou levar. Vou levar ajuda. E aí levei ajuda. Aí ele viu que não tinha jeito. Tá bom, então. Já que não tem jeito de segurar você aqui, vai. Mas ele tinha um carinho muito grande pela minha família, pela minha esposa, por mim. Vai, mas começa uma igreja lá. Tá liberado, mas começa uma igreja lá. E aí a gente passamos alguns meses ajudando a Igreja Batista Vila Pinheiro, né, aqui pertinho, aqui em Itatiaia. Comecei a fazer cultos na minha casa, com a minha família, eu e minha esposa e minhas 2 filhas. A minha nozinha ficava fazendo bibliografia sozinha, né? Não entendia nada, ela só tinha 2 anos, 3 anos. 2 anos e pouco, indo para 3 anos, quando a gente veio morar aqui. E eu e minha esposa, nós fazíamos um culto mesmo, minha filha maior. Líamos a Bíblia, cantávamos. Todos os dias fazíamos esse culto. Depois a gente evoluiu, fiz um culto na varanda, uma outra casa um outro lugar que eu tinha, um terreno que eu tinha, não era casa, mas era uma suíte, era um chalezinho. Aí chamei os vizinhos. E aí falei, gente, a gente vai partir para o desafio, vamos para uma igreja. O pastor falou, vê o espaço. Aí eu vi o espaço, né? Um lugar que já estava parado há mais de 15 anos. E quando eu vi, falei, aqui é o lugar. Primeira vez que eu vi, falei, tem que ser aqui, no meu coração. Mas deixei Deus. Demorou meses, né? Eu já tinha visto aquele espaço antes de vir morar aqui, inclusive. Nossa. O espaço já estava lá. Você já foi lá, né? Já fui lá. O pastor também já foi algumas vezes. Vocês sabem do que eu vou falar. Aquele lugar ali parece que foi feito para ser uma igreja. É verdade. Não é? Verdade. Até o piso um pouco mais elevado. O lugar do altar, aquilo ali nunca foi igreja, mas foi feito para ser igreja. Verdade. Coube muito bem. Esses dias eu estava olhando ali com o pessoal antes do culto e falei assim, meu Deus, como eu vou sentir falta desse lugar. Esse lugar tão, sabe, acolhedor, tão... E aí a gente alugou espaço. E olha que coisa interessante, ser empreendedor, eu vou ensinar algumas estratégias para você que está me ouvindo em casa aí. O poder da negociação é muito grande. Você pode mudar uma negociação com postura, maneira de falar. Você pode mudar todo o rumo de um negócio que você está fechando, até com a imposição da tua voz, né? Isso é um estudo, né? Isso é uma coisa, é uma ciência. Tem muita gente que cresceu na vida com um posicionamento de postura. E aí eu cheguei para a dona do imóvel, escuta isso, gente. O imóvel, eu levei o corretor falou, é R$7.000 o aluguel. Como é que você começa uma igreja para pagar 7 mil de aluguel? Para pensar. Sem membro. E Saindo aí, tudo do seu bolso. exatamente. Não, eu tinha um detalhe, tá? E foi bom o senhor falar isso aí, porque eu vou abrir um parênteses aqui. Eu falei para Deus assim, do meu bolso não vai sair. Eu sou empresário, graças a Deus tem recursos, mas eu falei para Deus, eu vou levar isso até o final. Eu falei, Senhor, se essa igreja é do Senhor, do teu coração, eu não vou fazer com os meus recursos, a não ser meu dízimo e minha oferta. Porque pode correr o risco, né? Do pessoal falar, para ele é fácil, pô, já tá com a vida feita. E talvez até seja para muitas pessoas achando isso, mas nunca houve. Exatamente. Desde o início, tá, pastor? E a gente vai chegar lá. Mas aí, só para vocês entenderem, eu cheguei e falei, quanto é 7 mil? Tá bom. Primeira coisa que você tem que fazer é dizer não. Agradecer, ir embora. Depois eu voltei. Voltei no outro dia. Quanto é o aluguel? Não, 7 mil, mas aí 5 mil dá para fazer. Eu acho que 5 mil dá para fazer. 5.500 talvez ela vá aceitar. 5... Eu falei o seguinte, eu vou jogar limpo com vocês. O lugar tá parado. Você tá... Vamos pensar comigo. Você tá negociando com um espaço de 15 anos parado. A pessoa tem 15 anos que não ganha nada. E você vai oferecer a ela um valor, né? Ela já está no lucro. Que ela pode passar os próximos 15 anos sem nada ali, novamente. Significa que não teve interesse. O valor está alto, ninguém... Eu disse o seguinte para ela, falei, olha, eu vou te fazer uma proposta. Mas fale a proposta, pastor. Se de repente a gente aceitar, eu vou falar com a minha filha, eu falei, vou te fazer a proposta. A proposta é a seguinte. Não pago 7, não pago 5, eu pago 3.500. Ah, pastor, é muito baixo 3.500, mas eu vou
falar com a minha filha, né? Quem sabe? Minha filha me ajuda a pensar aqui. Eu falei, não, mas calma, não acabei de falar. Você já quebrou. Olha o poder da negociação. Você já quebrou a pessoa. Ela queria 7, caiu para 5, ela já cogitou 3.500. Então você pode continuar, que o terreno está favorável. E aí eu peguei e falei, mas calma, não acabei não. Eu falei que eu pago 3.500, mas ainda tem uma situação. Eu preciso de 6 meses de carência. Tá? E eu preciso de 6 meses pagando 1.750. Aí depois a gente começa a pagar... Metade da metade. Entendeu? Depois a gente começa a pagar o valor. E aí o que acontece? Ela já estava impossível, né? Se tornou possível e aí ficou mais difícil, porque eu fui embora. Ah, pastor, acho que é difícil, mas vou falar com a minha filha. Passou uma semana, ela me ligou. Pastor, vamos fazer o contrato. Então nós começamos a igreja, né? Sem ter que pagar o aluguel, com a carência, depois o aluguel reduzido, e aí foi ganhando corpo, a igreja foi... Porque é a obra de Deus. Com certeza. Né? E aí eu não fiz no meu bolso, como eu falei para vocês. Recebi bancos usados, velhos, reformei ali na igreja mesmo. Eu fui para lá, lixei banco, invernizei. Minha esposa lavou a igreja, tiramos teia, arrumamos. Alguns irmãos que já estavam vindo nos cultos. E a igreja foi acontecendo. Tinha cultos que tinham eu, minha família, mais 2, mais 3, né? E chegamos a inaugurar a Igreja Batista Monte Oreb, filha de Monte Oreb. Ficamos 1 ano em Monte Oreb. E depois de 1 ano a gente tomou corpo, financeiramente estava já sendo... E sempre foi, na verdade. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer. A gente sempre foi autossuficiente. O pastor Evandro sabe disso, já havia conversado com ele. A sede não precisou, durante o período desse 1 ano, de bancar aluguel, Graças a Deus, o Senhor sempre mandou aluguel, as ofertas cobriam aluguel, luz, tudo, durante esse 1 ano. E aí o pastor se sentiu por bem, então, necessário, até a maneira de me honrar, porque ele já tinha muito tempo com ele, de emancipar. Nós emancipamos e fizemos um culto, né, de organização da igreja. Tivemos a presença do pastor, na época, não sei se o pastor estava. Foi. O senhor estava, né? Pastor Alfredo, pastor Evandro, o doutor Isael, que fez toda a questão da documentação. O nosso estatuto é batista, 100% batista. Eu estou pastor na igreja, na PIB de Penedo, né? Estou. Foi feita uma votação. Falo para todo mundo, gente, eu estou de passagem, uma hora eu passo, né? Mas a igreja vai ficar aqui. Os desafios são inúmeros, mas assim, dando norte de como foi. Aí agora tem 1 ano e 4 meses, né, que a gente está como Igreja Batista independente, trabalhando. Independente que eu digo é sendo sede. Excelente. Excelente. E hoje, pastor, vendo todo esse movimento num espaço de menos de 3 anos, de um projeto da Igreja do Rio, virou agora, formou a igreja, estatuto e tal. Após a construção do templo, qual é o próximo passo? Qual é o sonho? Já que o senhor fala que já teve assim, o seu planejamento de vida, Sim. O que Deus já te falou ali a respeito de Penedo? Porque eu sou, como o pessoal chama aqui, eu sou filho aqui da região. E Penedo sempre foi visto como um ponto de muita... muita coisa esotérica, essas coisas. Misticismo, exatamente. E como é que está sendo agora? Quais são os próximos passos? Uma vez que a igreja já se formou, sempre foi autossuficiente, como o senhor falou, glória a Deus, porque quem vê uma igreja começando já pensa logo que a igreja mãe que está chegando junto, mas o senhor já falou aqui que já foi tudo, já estava autossuficiente, ou seja, o povo ali está sedento. E o povo que se aproximou no início, eles entendiam como funciona. E qual é o próximo passo? Qual é o sonho que Deus deu para o senhor ali após a formação da igreja, a construção da sede? Já tem alguma coisa? Eu tenho muitas coisas, né? A minha esposa até pede para eu parar de falar. Né? Porque eu sou assim, eu falo, vamos fazer. Por quê? Pra você ter uma ideia, a Bíblia nos ensina a falar. Né? Você tem que falar, você tem que profetizar mesmo.
Quando a gente começou lá atrás, eu falei, não, porque a gente vai ter o terreno, a gente vai construir a igreja, e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Minha esposa me travava há 2 anos, um pouquinho atrás. Calma, como é que a gente vai fazer isso, gente? Não tem, a gente vai, Deus vai fazer. Então, hoje, assim, eu tenho coisas que eu não posso falar aqui ainda. Sim. Que talvez vai soar como um delírio. Eu aprendi com o pastor Paulo, e eu dou a honra a ele isso. Tem muita gente que não sonha, delira, né? Mas qual é a diferença? O sonho é realizável. O delírio não. Igual eu, vou delirar aqui. Eu quero ser a estrela do próximo filme da Marvel. Eu delirei. Não, mas eu quero ser como é que faz? Figurante da Record. É possível. Tenho sonho de aparecer na televisão, nem que seja como figurante da série da Record. É possível, né? É um sonho que é possível. Então essa é a diferença. Mas eu vou me segurar aqui para não falar os sonhos futuros. Mas vou dizer para vocês uma coisa muito bacana que eu preciso falar. Eu não falei ainda. Pastor Evandro, está aqui há quanto tempo, pastor Evandro? 6,5, quase 7. 6 anos e meio, 7. Mota, você é daqui há quanto tempo na cidade? Tatiaia, Resende, quanto tempo? Região aqui. Eu nasci aqui, fiquei 15 anos no Rio, eu estou aqui de volta há 10 anos. 10 anos. Então vocês dois devem saber do que eu vou falar. Primeira reunião que eu fui, numa igreja que estava dando posse ao pastor Júlio Santagata, lá na Ibapê, né? Parque Embaixador, ele é o pastor lá. Eu fui no dia que ele tomou posse lá. E um pastor que faltou o nome agora, me perdoe que eu sou ruim de nome assim, até porque são pastores daqui, antigos daqui, mas eu não lembro. Acho que ele era pastor da Central ou da PIB. Hoje ele é pastor em Itaboraí ou Rio Bonito, um negócio assim. E ele estava ministrando nesse dia. Luciano. Ele estava ministrando nesse dia. E ele falou, eu estava lá assistindo o culto, e ele falou, ele me apresentou, porque falaram, tem o pastor Mário aí, não tinha nada ainda, tá, gente? Uhum. Não tinha absolutamente nada. Naquela época não tinha culto, só na minha casa, mas ninguém sabia, só sabiam que eu tinha interesse, eu tinha compartilhado com algumas pessoas que eu tinha interesse de começar um trabalho lá. E tinha o pastor Inácio, que era de Ficão de Mauá, ele falou, pastor Inácio está aí, também tem o pastor Mário. Pastor Inácio tem um sonho, eu nem sabia disso, fiquei sabendo naquele dia. Pastor Inácio tem uma vontade de começar um trabalho lá em Penedo, um sonho. E eu tinha ido com o pastor Inácio, com o Delcio. O Delcio levou a gente, eu nem conheci o pastor Inácio naquele dia. E ele falou assim, nós já tentamos várias vezes, é o sonho de tantas igrejas, começar um trabalho lá, tão difícil, que Deus te abençoe, pastor Inácio, pai. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre Penedo foi, é difícil, já tentamos, não é fácil. E aquilo sempre ficou na minha cabeça, gente, não é possível. A gente está aqui do lado de Itatiaia, com tantas igrejas batistas. A gente está aqui do lado de Resende, com tantas igrejas batistas. Não é possível que as igrejas batistas daqui não conseguem organizar uma igreja aqui em Penedo. Foi um negócio brabo mesmo. Terminou o culto, eu conversei com o pastor Inácio, falei da minha vontade, né, da nossa vontade de começar um trabalho lá. E aí ele falou, caramba, eu também tinha essa vontade. Eu falei, vem me ajudar, né? Ou então, irmão, começa em tal lugar, a gente se ajuda, porque Penedo é grande, gente. Uhum. É grande. Penedo é o único bairro que você... Num bairro tem outros países dentro. Né? Tem África 1, tem África 2, tem até lugar que não é país, né? Jambeiro, Formigueiro. Então, assim, eu falei com ele, ele falou, não, já que o senhor vai começar, pode ir lá, começar, eu te ajudo. E aí, mas sempre fiquei com isso na cabeça. Aí onde eu ia, as pessoas falavam isso. Mas... Caramba, tá lá em Penedo, poxa, igreja tal, queria... Aí vim na Vila Pinheiro, pessoal, sonho de pastor antigo, né, em memória, pastor Heraldo, era botar um trabalho lá, e ele ia concluir, mesmo, né, eu acredito que iria, pelo desejo que Deus tinha colocado no coração dele, e eu falei, gente, deve ser difícil mesmo. E eu vou confessar para vocês, gente, é muito difícil. Eu já pastoreei, como falei para vocês aqui, 7 igrejas. E aí eu falo para os membros lá da igreja que vão estar assistindo a gente, que eu amo vocês, amo a igreja, Deus me deu para pastorear, mas é muito difícil. Por que é difícil? As pessoas não, é difícil a cultura, o lugar.
sabe? Penedo, além da questão esotérica, do misticismo, ele tem realmente, né, uma pressão espiritual muito grande. Foi um terreno durante muitos anos usado para esse tipo de formas, né, de espiritismo, de vislumbre com desconhecido, com magia. A história lá é essa. Então, o lado espiritual de Penedo é um lugar muito tomado por dificuldade, literalmente, de guerra espiritual, principados e potestades. Haja vista que a gente começou agora a obra da igreja, vocês não têm ideia. De guerras espirituais mesmo. Eu falo com o pessoal lá na igreja, gente, isso não é normal. Isso é guerra espiritual. É o diabo se levantando. Mas é maior que está conosco, né, do que o que está no mundo. Aí eu vou dizer para vocês como é que eu vejo hoje pastorear Penedo quando eu penso nas outras igrejas que eu pastoreei. É um desafio novo. Eu acho que a gente precisa disso no nosso ministério. Se Deus me colocou ali e, né, me colocou para fazer, né, essa obra, ser, digamos assim, aquele que, pela misericórdia, iniciasse esse trabalho, não que eu seja capaz, mas talvez que eu tenha uma resiliência, sabe? Uma perseverança. Então também tem aquela questão, né? Ouviu o chamado e aceitou. Exatamente. Como Abraão, como tantos outros exatamente. que a gente conhece na Bíblia, né? Mas é difícil. Por que é difícil? Vou dar alguns pontos para vocês aqui, vou verbalizar a dificuldade de trabalhar em Penedo hoje. Penedo é uma cidade turística. Então eu tenho hoje uma grande quantidade de membros que eles trabalham em pousada, trabalham em hotel, restaurantes, bondinho, bug, lojinha, rua, sabe? Sim, é aí. Então é uma cidade que o foco dela é o turismo. Quando chega domingo, sábado e domingo, o pessoal está ganhando dinheiro. Então você fala para a pessoa assim, não vai trabalhar, vai para a igreja. É muito difícil. Ou então você fala assim, vai para a igreja à noite. O cara, trabalhei o dia todo. Eu estou esgotado. Saí da pousada 3 horas da tarde. Tem mesmo que eu ligo, cara, tu não veio, tem um tempão que você não vem, cara. O que tá vendo? Aí o mesmo fala assim, pastor, eu tô detonado. Saí da pousada 3 e pouca da tarde, os hóspedes, sabe, nosso juiz ali, a gente que trabalha no serviço geral, gente que trabalha na recepção. Então só por aí já é difícil. Outro fator, a cultura é de um povo mais frio. É uma característica muito local, sabe, gente? Muito local. Eu sinto isso porque eu vim do Rio de Janeiro. O calor humano, por exemplo, dizem que se você for para alguns países, né, que tende a ter um clima de frio, isso impacta também no comportamento, né, digamos assim, no lidar diário. Então, Penedo é um pouco isso mesmo. Pra você ter ideia, no Rio de Janeiro, quando a gente terminava um culto 9 horas, 9h30, primeiro que no Rio de Janeiro não tem esse negócio de horário de culto, né? Culto você passa. Eu sou muito pontual com o culto. A gente começa às vezes 7 horas, termina 8h30, certo? Começou 7h05, igual ontem, terminamos 8h35. Sabe? Um culto de 1h30. Principalmente porque eu sei que o pessoal está cansado, que o pessoal tem que repor as energias para trabalhar no dia seguinte. Mas aí no Rio de Janeiro é o seguinte, acaba o culto 9 horas, eu estava com esse costume, né? O pessoal só sai da igreja 10h30. Não vai embora, né? Fica ali batendo papo. Fazendo a social lá. Conversa daqui, conversa de Penedo, não, meu irmão. Você vê, acaba o culto 8h30. Eu não consigo nem... Tem alguns irmãos que eu não consigo nem dar paz do Senhor e boa noite. Eu adotei, né, a visão de sair e ficar lá fora com o microfone. Dou a bênção apostólica lá de fora agora. É de verdade. É de verdade, eu dou a bênção apostólica lá fora. Ninguém tá aí durante a oração. Aí, gente, vamos receber a bênção apostólica. Aí eu vou lá para fora, dou a bênção apostólica. O pessoal passa, Deus abençoe semana. Porque, gente, tem nessa correria ainda, tem carro. Volta aqui, cara. Boa noite. Porque o pessoal tem essa dificuldade de lidar ali, de conversar, de se expor, é um pessoal mais fechado. Mas é um povo amável, um pessoal trabalhador demais, guerreiro, pessoal que está ali. Tanto é que, você falou, 1 ano e pouco a gente está conquistando muitas coisas. Pessoal ofertante, dizimista. Deus mandou pessoas abençoadoras. Aí quando Deus está na obra,
Alguém vai dizer assim, não, foi a igreja mãe, foi o empresário, pastor empresário, foi ele que fez, ele que comprou o terreno, ele que está construindo. É a igreja do pastor Mário. Aí algumas pessoas podem até dizer assim, não, isso aí é algo pessoal, um projeto de vida pessoal dele, pelo que ele está falando. Não é. Não é porque eu disse para você, eu tenho muitos sonhos, vou falar um pouquinho deles rapidão, mas eu vou passar. Eu já tenho data de validade, tá? No meu coração. Sério, pastor? Sim, no meu coração. Porque eu sei que Deus tem um projeto, um propósito para todas as coisas. Né? E eu creio que isso é importante, porque quando você se apega ao projeto, você esquece que o projeto é de Deus. Não é seu, é de Deus. A minha esposa, ela respira ministério infantil, mas às vezes eu pergunto para ela, você está pronta para Deus falar para a gente ir embora e deixar o ministério infantil da igreja aqui? Exatamente. Não, ela não está pronta, não. Vai para Penedo? Ó, de repente, tô brincando. Falando nisso, uma coisa que eu disse logo nos primeiros cultos lá na igreja, eu falava assim, falo até hoje, gente. Tinha gente que às vezes ia visitar a gente que era da Metodista, uma pessoa sentada lá. Eu sabia que era de outra igreja. Eu falei isso várias vezes e falo até hoje. Eu falo, irmão, se você é de outra igreja, fique na sua igreja. Porque Deus não plantou essa igreja aqui para você que tem a sua igreja. Exatamente. Deus plantou essa igreja aqui para aquele cara que sentou no banco e perguntou pro pastor, poxa, para que mais uma igreja? Para você que não tem igreja. Então é isso que Deus está fazendo. Pastor Mário, cultura, povo que não tem o costume eclesiástico de estar dominicalmente à igreja, tem que fazer assim, muita coisa para poder atrair o povo, convencer o povo. Quais estratégias o pastor tem utilizado, além do culto, para poder marcar presença em Penedo como uma igreja cristã que ama pessoas? Então, hoje eu adoto, né, no meu ministério, eu acredito que eu sou até muito mais, falo isso para a minha igreja, tá? Sou muito mais pregador do que pastor. Eu acredito que Deus me chamou para duas coisas. Plantar a igreja, começar a igreja, e ser um pregador. São duas coisas que eu faço com intensidade, com amor, com prazer. Não que eu não faça as outras coisas, mas isso eu me realizo mais. Então hoje eu diria para o senhor que a nossa intensa maneira de ministrar a palavra, com clareza, com simplicidade e de incentivo, né, de um crescimento pessoal. Me importa isso mesmo, tá ouvindo e tá evoluindo. Né? Porque na minha cabeça a gente pode ir à igreja, falei isso ontem, a gente pode ir à igreja todos os domingos, fazer como se fosse uma rotina. Mas se aquilo não está nos fazendo evoluir em algum momento da nossa vida, é em vão nós sair dali. Então hoje eu foco muito na questão de ter uma igreja que ame a palavra. Eu gosto de pregar, então assim, uma igreja que ame a palavra. Nós não somos uma igreja de muitas atividades, porque nós não temos, digamos, pessoas disponíveis para isso. Nós temos algumas atividades, como ter agora com as crianças, nós temos um cultinho com as crianças todos os cultos, nós temos o aniversário da igreja, mas não somos uma igreja cheia de atividades. Nós não somos uma igreja que possa hoje ter células, sabe? São coisas que para nós existe uma dificuldade, porque o povo é muito comprometido com o trabalho. O povo é muito, mas trabalha muito mesmo. A nossa estratégia hoje são duas: palavra, tá, pastor? E o social. Porque eu amo o social, tenho um coração no social. Acho que a igreja ela tem que ter um vínculo no social, com a comunidade. Então hoje a gente tem judô, a gente tem aula de música gratuita, tínhamos boxe. Ano que vem vamos ter, isso eu posso falar porque já tem falado na igreja, já tem professora de inglês, já tem parte elétrica, uma pessoa que vai dar aula de elétrica básica, né, para você que quer fazer uma instalação simples em casa, vôlei, balé, as professoras, já está tudo já esperando, a gente está no espaço novo. Então, a minha visão hoje é uma igreja que as pessoas queiram ir, não para ouvir o Mário, mas para ouvir a palavra. Assim, eu sou alimentado aqui. Pastor, ele dá para a gente condição da gente evoluir. E em que área? Em quaisquer área. Sabe, como pai, como empresário, como amigo, como no ministério.
Então, assim, eu acho que é o meu pedido a Deus, tá, pastor Evandro? Que as pessoas falem assim, eu faço parte dessa igreja porque eu estou crescendo aqui. Eu faço parte dessa igreja porque eu vejo que o recurso que eu invisto nela é aplicado na comunidade. E aí eu falei que eu não posso compartilhar os sonhos porque, assim, são inúmeros, mas que já estão na cabeça. Mas, se eu me permita, eu quero falar uma situação aqui que eu não falei, mas acho muito importante falar. Como que aconteceu da gente ter 1 ano e meio um terreno e uma igreja? Conta a bênção, pastor. Vou contar. A nossa igreja também, ela é uma igreja procurada por muitas pessoas que se mudaram para Penedo, que vieram do Rio. Inclusive, o pastor Evandro me abençoou com a família lá. Né? A irmã Neuza e a irmã Daniela vieram alguns cultos aqui. Aí o pastor Evandro conversando, vocês são de onde? Elas queriam congregar aqui conosco, pedir carta, essas coisas todas. Queriam pedir carta para ficar aqui. E aí o pastor Evandro falou, vocês moram onde? Moram em Penedo. A gente tinha acabado de começar a igreja. Aí o pastor Evandro falou assim, não, rapaz, fica lá em Penedo. E aí a gente conheceu essa família lá, tá com a gente até hoje. Sou grato a Deus aí pela maneira, né? De um pastor falando, é raro isso. Vai lá ajudar. Agora tô esperando esse outro que você falou aí, que mora no meio do caminho. Sim. Já vai mandando logo a carta dele. Divide comigo, você tem muita gente. Mas como é que foi a questão do terreno? Eu comecei a dizer assim, irmão, vamos comprar um terreno. E a gente se diz uma coisa, a gente diz um planejamento, né? E Deus está fazendo outro. E Deus mandou algumas pessoas que vieram morar em Penedo que estavam afastadas do caminho do Senhor. E que se encontraram, olha que coisa, que se encontraram de volta com Cristo ali, na igreja. Pessoas com 10 anos afastadas. E, no caso, essa pessoa, esse irmão, acho que tem até de mais tempo do que isso, que estava afastado. E ele, frequentando lá o culto, passou bastante tempo conosco. Eu nunca pedi, nem a ele, nem a ninguém. Nunca fiz isso. E aí a gente tem um cuidado muito grande com esse negócio de falar de dinheiro. Né? Eu acho que a gente tem que falar de dinheiro na igreja. Mas a gente tem um cuidado, um respeito muito grande para também não exagerar. Mas na nossa igreja eu adotei e falei assim, eu não quero falar sobre palavra de oferta. A gente só vai tirar oferta, a gente vai tirar oferta. E Deus foi mandando. Até que um dia, né, e antes desse irmão doar o terreno, na verdade, tinha um casal, a gente estava limpando a igreja lá, eu e mais umas pessoas, e tinha um casal olhando a igreja lá de fora. Falei, entra aí para vocês conhecerem a igreja, um casal de turistas. Eles entraram, olharam, aí o rapaz falou assim, essa igreja é própria de vocês? E aí eu falei assim, não, é alugada. Ele falou, então, eu sou pastor lá em Rio das Ostras. E quando vocês comprarem um terreno, eu quero compartilhar com vocês que tem um projeto lá em Macaé, do pastor Daniel Cândido. Quero já agradecer o pastor Daniel Cândido, homem de Deus. E ele doou pra gente a capela, a nossa igreja, Poema Moldada. Eles foram lá e montaram em 2 dias. Quando vocês tiverem um terreno, comprarem um terreno, entre em contato comigo, olha que coisa. Aí me passou o contato dele, não tinha nem expectativa de comprar terreno, nem de nada. Passou uns meses, esse irmão me ligou, pastor, eu e fulana de tal, né, a esposa, queremos conversar com o senhor. E a gente queria marcar, a gente conversar junto, pai. Eu falei, sabe como é que é? Casal chamando. Casal chamando. Gabinete. É algo sério. E aí você fica ansioso, mas o que houve? E a gente fez um gabinete, porque eles estavam no Rio, eles moram no Rio, em Penedo. A gente fez um gabinete virtual, né? Um gabinete online. E ele, não, pastor, fica calmo, a gente está aqui porque a gente quer dizer que a gente quer doar. Eles tinham comprado esse terreno, que hoje é o terreno da igreja, e a gente quer doar o terreno para a igreja. Nossa. Nós oramos, Deus tocou no nosso coração, um terreno caro, de 200 e poucos mil reais, num lugar bom. Aí eu vou falar o quê? Não, fiquei feliz demais. O Excel de Deus nunca é igual ao nosso, né, pastor? Exatamente. A matemática, né, quando você bota lá na planilha, de Deus sempre é superior. E aí, sabe o que aconteceu? Recebemos o terreno, mandei mensagem para o pastor de Rio das Ostras, o pastor falou com o pastor lá de Macaé, passou um tempo, o pastor ligou,
falou assim, vamos montar a igreja aí. Quando é que o senhor quer? Ano que vem? Que dia? Fevereiro? Ano que vem? Pastor, não dá para ser esse ano, não. Isso é falei, vocês conseguem fazer a laje esse ano? Eu falei, se o senhor falar que vem semana que vem, a laje está pronta. Então, vamos em novembro. Então, dia 20 de novembro começa a montagem, né, da igreja. Dia 22 termina. Dia 23 a gente pré-inaugura a igreja já, sede, né? Em terreno Sem próprio. querer te interromper, pastor, mas já é mutirão, eles já vêm com a equipe pronta, porque nós construímos aqui a capela da terceira igreja, foi um mutirão, vieram os americanos aí e tal, a igreja toda se Eu envolveu. ouvi falar, até tentei esse contato com os americanos, mas eles não estão mais fazendo, né? Se for mutirão, fala que a gente leva uma van Então, aqui e vambora. então, é bom falar isso, é bom ouvir isso, na verdade, você falar isso. Por quê? Eu me senti muito excluído, sabe? E eu vou abrir isso aqui com um coração muito humilde para falar isso. Pastor Evandro foi acho que o único que eu possa me recordar dos pastores da região que me abraçaram. Né? E assim, eu penso, e aí é um desabafo aqui, com todo respeito aos pastores e colegas, mas eu penso que, eu até acho que Deus tem muito a ver com isso. Ele falou, não, cara, não é desse jeito. É para eu ser honrado. Eu não, né? No caso, Deus. É só 300, Deus falando, Fidel, só 300. É Deus falando assim, se você tiver muita gente, vai ser você e muita gente. Se for você sozinho, todo mundo vai falar, foi Deus. Então é para Deus ser honrado. Mas eu, aparente para dizer o seguinte, às vezes eu me senti muito sozinho, sabe? Fragilizado até. Não tinha ninguém para tocar na igreja, cara. Igreja nenhuma falou, vamos levar um músico lá. 2 vezes o pastor Evandro nos ajudou, levando gente, levando músicos. Mas dos demais, dificuldade muito grande. Mas vamos deixar essa aí virar essa página e pensar no seguinte. Quando eles vão vir no dia 30, eu vou te responder a tua pergunta, eles vão vir com 33 pessoas. Vão vir com um caminhão com a igreja dentro, com telha, com janela, com elétrica, com tudo. Eles vão montar a igreja em 1 dia e meio para você usar a igreja. E não é só isso. Eles vão trazer um grupo de pessoas para fazer social, distribuir roupa para pessoas carentes, fazer atividade com crianças, exame de vista gratuito. Vai ter uma série de social, pra né? já captar Marcar também. a presença, né? Cara, é abençoador. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Eu ofereci a eles, porque graças a Deus, como eu tenho falado, não vai pensando que você que está ouvindo em casa aí, que depois eu vou pedir o pessoal da edição, né? Colocar lá, contribua com a construção da PIB de Penedo. Então vai estar lá o Pix. Não vai pensando você em casa, então não precisa ajudar. Não é isso, não. Mas eu liguei para eles, mandei mensagem, falei, gente, vocês não estão querendo ajuda aí? Eu posso fazer um Pix, a igreja tem condição de fazer um Pix aí para ajudar na construção aí, comprar matéria-prima, né? Telha, madeira. Falei, pastor, faz só a laje, não se preocupa com mais nada. E a comida para receber a gente aí. Então, respondendo a pergunta, ô Mota, eu preciso sim, né? Não só de vocês, quem quiser ajudar, no dia 20, nós vamos ter 33 pessoas para dar café da manhã, para servir água durante o trabalho, para ajudar a descarregar o caminhão. E a nossa igreja é pequena hoje. Em Penedo nós temos aí 40 pessoas. Nós temos cultos aos domingos que são frequentados por mais, mas eu digo que nós temos 40 porque somos 40 que realmente congregam ali. Eventualmente, todo domingo tem muito turista. A cidade turista, então tem 6, 7, 8, mas a gente pode contar com 40 membros hoje, que para nós é uma vitória muito grande. Certo. Né, pastor? Sim, Uma igreja de 40, um ano e pouco, oficializada. A realidade que é Penedo é uma vitória muito grande. É uma vitória muito grande. Então, se vocês puderem ajudar, e aí eu deixo aberto para você que está em casa aí, eu vou para lá. Quanto mais pessoas tiverem, melhor. Porque, assim, descarrega mais rápido o caminhão, ajuda na limpeza. Preciso muito, vou fazer um apelo aqui, pastor. Eu não tenho ninguém. Vou fazer um apelo aqui. Eu preciso de gente para me ajudar a ligar o som da igreja. Porque a gente vai evacuar outra igreja. E vamos ligar tudo para ter o culto no domingo. Então, no sábado, a gente precisa fazer isso. Sábado é dia 22. Eles chegam no dia 20, quinta, montam na quinta e sexta. Sábado eles terminam de manhã. Eles vão embora depois do almoço. A gente limpa a igreja e começa a instalar as caixas de som, microfone, né? Então, se vocês puderem dar um Nós temos gente boa, tem um rapaz muito bom aqui que pode ajudar com certeza. Ajuda aí que vai ser benção. Excelente. Mas vamos caminhando aqui pro nosso encerramento, pastor. Fala um pouquinho pra gente aí
O senhor já comentou sobre a questão do planejamento que foi feito com a esposa no início da vida de casados e tal, mas foi tudo caminhando conforme o planejado junto com a esposa e tal, mas ao chegar aqui como família, foi muito difícil, foi complicado na questão agora mais familiar mesmo, não na questão de ministério, na questão de planejamento. As filhas, de repente, não tinham mais os avós todo dia e tal. Como é que foi isso? Então, fala um pouquinho pra gente. Deixando um pouco então de lado a questão do ministério, que foi importante deixar esclarecido até para o pessoal conhecer um pouco da PIB de Penedo. Toda vez que você migra para um lugar, né, diferente, novo, é desafiador. Só que eu tenho uma característica, assim, muito engraçada. Eu tenho 20 anos, mais ou menos, vou fazer agora, né? 20 anos de casado, mas nesses 20 anos a gente já se mudou mais ou menos umas 8, 9 vezes. Eu acho que mais. Tô chutando para baixo para não estar pecando. Então, assim, a gente se muda muito. Muito. Não de cidade, mas de bairros. Eu mudei muito de bairro. Vai para um lugar, vai para outro. E a minha esposa adora se mudar. Eu nunca vi mulher para adorar se mudar, meu irmão. Eu nunca vi. Bota. E sobra para mim, porque você sabe que eu tenho uma empresa de marcenaria no Rio de Janeiro. E todas as casas que eu passei, eu mobilio a casa toda. Eu adoro casa bem arrumada. Lá em casa não tem esse negócio, não. Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Lá em casa não tem isso, não. Se eu for lá em casa, o portão, eu que fiz. A porta da sala de pivotante grande, eu que fiz. A janela enorme do quarto da minha filha de serralheria, eu que fiz. A mesa do jantar, eu que fiz. A cozinha inteira, eu que fiz. Adoro dizer assim, foi eu que fiz. Então, por onde eu passei, eu construí a casa, a mobiliário da casa toda. A hora que termina de construir, vai embora. Ela disse que vai embora e eu deixo tudo, gente. É apavorante. Eu deixo tudo. Né? Não, então vamos embora. Pô, você quer ir? Eu quero ir para tal lugar. Quando a gente veio para cá, moramos de aluguel, ela não queria, ficou meio resistente de construir aonde a gente tinha comprado terreno. Sempre gostou de morar em condomínio, depois de tudo que aconteceu, eu falei, mas Penedo é um condomínio. É um grande condomínio. É ou não é, pastor? Condomínio, precisa de condomínio. Segurança total. E aí a gente construiu uma casa. As dificuldades foram as seguintes. Vou responder a tua pergunta. No início não tinha família perto. E minha esposa, ela é muito pegada na minha sogra, né? E minha sogra morava com a gente no Rio de Janeiro já há alguns anos. Então, tu imagina, eu separei, deixei a mãe lá e vim com ela. Esse primeiro ano foi um pouco mais difícil, né? Porque ela se sentia sozinha no sentido não de mim, que eu estava ali, não estava nem trabalhando, não fazia nada. Hoje eu trabalho, né, na vida pública. Mas aí ela começou a sentir falta realmente da família, da mãe, e pedia para a mãe vinha, passava os dias. E quando na casa nova, a gente tínhamos lá um espaço, como eu falei no início aqui, um chalé, uma suíte, e a gente ela começou a vir, passar uns dias, a minha esposa teve a brilhante ideia de convidar a mãe para morar com a gente. Então, assim, aumentou o nível de inimigas, né? Eu tinha só uma, uma e mais duas, né? Porque eu sou o único homem com 4 mulheres dentro de casa, meu irmão. Não é fácil, não. Imagino. Então veio a comandante. Mas a minha sogra, assim, somou muito por conta dessa carência, né, da presença da mãe que minha esposa tinha. E muito bom para as minhas filhas, né? Os desafios qual foram, e ainda é até hoje. Ainda é até hoje. Com família que eu estou falando. Residir em Penedo é estar deslocado, né, do grande polo comercial. Não sei é de vocês. Minha esposa adora comprar shopping, comércio, lojinha. Então, assim, Penedo, a gente até tem isso lá embaixo, mas não é igual a gente tinha. Então, a gente, às vezes, para ir no shopping bom, a gente tem que ir em Volta Redonda, né? Escola, Resende. Esses são os desafios. Mas a gente se acostumou. A gente não pensa em hipótese alguma sair da região.
Se um dia acontecer da gente se mudar, vamos se mudar estrategicamente por uma questão de escolas das crianças, ou para Itatiaia ou para Resende, se um dia acontecer, mas sempre vou manter um imóvel. Hoje eu tenho 2 em Penedos, vou manter um imóvel em Penedo. Tá? E aí, dando mais uma dica para você que está em casa aí, qual é a câmera aqui que está me vendo? Essa do meio. Quando você estiver crescendo na vida, ganhando dinheiro, não compra carro, não compra moto, compra terra. Tem uma máxima que diz, né, pastor? Quem compra terra não erra. Então, assim, eu cheguei em Penedo, falei, não, eu comprei o primeiro terreno, construí, já comprei o segundo, vou iniciar, já tem uma construção, mas eu vou aumentar, vou fazer uma previsão de fase de construção lá. Você tem que vislumbrar sempre o crescimento. Eu ignoro questão de crise, e até porque crise é uma oportunidade de crescimento. Eu vou começar um trabalho, vou fazer um mexão aqui rapidinho. A gente vai começar aqui em Itatiaia. Não é vínculo religioso em si, é aberto para todo mundo. Um trabalho com a juventude para falar um pouco sobre isso. Empreendedorismo, investimento, educação financeira, visão de futuro. E eu já quero convidar você, que posteriormente vai estar ouvindo aí, de repente você que é mãe, tia, pastor, participa desse projeto. Eu não vou poder ainda falar muito sobre ele, que ainda está em fase de construção. Mas aí a gente tem esse desafio hoje. Mas como família, a gente é muito unido. A gente acostumou, estamos bem, estamos felizes. Bom. Graças a Deus. Bom. Pastor, seguindo para o encerramento, dá uma mensagem, você já deu várias aí e tal, uma palavra de desafio para os ouvintes desse podcast. Palavra de desafio nessa câmera aqui. Vou falar para você então. Primeiro agradecer, né? Demais, pastor Evandro, agradecer aí, né? O Identidade PIB, agradecer a Primeira Igreja Batista de Itatiaia, que é uma mãe ajudadora também, eu tenho como mãe, já havia falado isso, confiado isso, agradecer o Mota também, por esse tempo precioso, o pessoal da produção, você que está em casa esse tempo todo ouvindo a gente, desculpa pelo tanto que falo, não deu para esgotar, esquece, tem que ser uns 3 dias para ficar falando aqui, eu gosto de falar mesmo, mas eu quero dizer o seguinte para vocês, na minha última fala, depois do agradecimento, eu quero dizer o seguinte, não aceite começar janeiro e terminar dezembro da mesma maneira. Se eu fosse dar uma palavra para você, incentivo bíblica e também pessoal, não aceite começar janeiro e terminar dezembro da mesma maneira. Em que sentido? Em todos. O teu janeiro tem que ser um e o teu dezembro tem que ser outro. Conta bancária, pastor. Conta bancária. Eu não aceito começar janeiro com as finanças de um jeito e terminar dezembro de outro. Nem que o crescimento seja mínimo, mas ele tem que crescer. Não aceite começar janeiro com um nível intelectual de um jeito e terminar dezembro do mesmo jeito, ou menor até. Em vez de evoluir, ter uma desevolução, na verdade. Cresça. Se interesse por crescimento. Se interesse por avançar. Escolha, é uma questão de escolha. Eu tenho isso muito claro, pastor. Posicionamento. Eu quero. Se você quer, Deus também quer. Deus também quer o teu melhor. Então a gente tem que ser como vinho. Quanto mais velho, melhor. Né? Então o nível de palavra que eu vou dar para você é o seguinte. Tá chegando dezembro aí. Literalmente. Olha a tua conta bancária. Se você conquistou alguma coisa. Se você evoluiu. Se você fez um curso. Se você cresceu no teu ministério local da igreja. Se você se envolveu mais com a obra de Deus. Se você interagiu mais com seus filhos e filhas. Se você avançou no seu lado profissional. Se a visão ampliou, você está bem. Agora, se permanece o mesmo, está ruim para você. Você precisa prosperar. A minha fala, eu já estou dando um spoiler aqui, eu escolhi prosperar. Pega o spoiler aí. Eu escolhi prosperar. Então, escolha prosperar. Prosperar em quê? Em tudo. E não estou falando de dinheiro, tá, gente? Prosperidade não tem a ver com você ser rico. Próspero é uma coisa, ser rico é outra. Tem muita gente, pastor, que é rico e não é próspero. Tem muita gente que é pobre e é próspero. Prosperidade tem a ver com cabeça,
direção e visão. Então, Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, obrigado, pastor, e vamos prosperar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, pastor, pela presença aqui. Conte conosco lá no dia 20 de novembro, né? E você que está nos assistindo, não esquece, curte, compartilha, comenta e se inscreve, principalmente, porque acontece muito, sabe, pastor Mário, aqui a gente tem assim 200 visualizações e 90 inscritos só. Isso é quase que um pecado. Quem assiste e é tão abençoado pelo nosso podcast aqui e não se inscreve no canal. Se inscreve lá e que Deus te abençoe. Até a próxima. Isso aí, um grande abraço a todos. Amém, gente.